boa tarde. Tudo bem, Marcele? Estamos aqui na COP-TI, na SecOps 2026. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco. Por favor, se apresente para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo. Guirau, boa tarde. Prazer estar aqui contigo, mestre Guirau, que a gente fala sempre. Eu sou a Marcele Adames, sou sócia fundadora do escritório Adames Sesimbra, que é um escritório focado em empresas de tecnologia. E aqui no SecOps, junto com a COP-TI, sempre, né, Guirau? Porque a nossa parceria é de longa data e a COP-TI faz muito sentido para nós como escritório, em função de que a gente está unido com vocês aí nesse ecossistema de cooperação, né? E aí entra também o braço jurídico que apoia as empresas de tecnologia nessa evolução, nessa estruturação, nessa construção que vocês fazem tão bacana dentro da COP-TI. Bom, vou me apresentar, sou João Carlos Guirau, diretor da COP-TI, diretor da Blocktime Tecnologia, um MSP, e vamos falar aqui um pouco de história, vamos falar um pouco de como surgiu a COP-TI, qual a nossa finalidade, nossos objetivos e por que que nós estamos aqui fazendo esse bate-papo aqui hoje dentro da SecOps e por que que tudo isso é muito importante para todos nós. Marcele, por que que você se juntou a nós? Guirau, na verdade, a gente teve uma interação muito bacana, né, com vocês aí, diretores da COP-TI, através do Henrique como presidente, o Davi, você, né, como condutor dessas linhas de pesquisa dentro da COP-TI, e o principal aspecto que nos chamou a atenção é o que você normalmente conduz, né, é a questão do conhecimento, da troca de conhecimento que existe dentro da COP-TI, a construção de uma cultura, de um entendimento a respeito da segurança da informação. Isso foi o primeiro atrativo, né, que nos fez nos conectarmos com vocês, porque a gente entendia que ali nós bebíamos de uma fonte riquíssima de troca de experiências, troca de expertises a respeito do manejo dessa questão da segurança da informação em vários níveis, né? E em várias situações cotidianas, o que é realmente a segurança da informação na prática. Muito diferente de em outros ambientes onde a gente vê a segurança da informação falada a nível conceitual ou a nível mais de especulação, né? Dentro da COP-TI a gente vê vocês vivendo isso todos os dias. A gente vê vocês aplicando isso todos os dias e principalmente compartilhando essas experiências. Para nós, estarmos perto de vocês nesse aspecto é fundamental, porque a cada dia a gente aprende mais com vocês e na medida em que a gente aprende, a gente consegue também criar soluções jurídicas e estruturar pensamentos condizentes com a legislação que conversam realmente com os desafios práticos da implementação da segurança da informação. Falar um pouquinho, pessoal, quem nós somos, né? Quem é a COP-TI? Na realidade, nós surgimos aí um bando de malucos, como eu costumo dizer para o pessoal. A gente derivou de um grupo de WhatsApp, como sempre, né? Surgem os grupos de WhatsApp. Nós somos, na realidade, participantes de um programa da Dell no Brasil, chamado Dell Experts, onde, a partir desse grupo, surgiu a necessidade de discutirmos a questão de segurança da informação. E aí surgiu, da onde que a gente parte para estudar a segurança da informação? Qual seria a base, qual seria um norte para nos guiarmos? E esse norte veio para a gente estudar um modelo, que é o modelo do NIST Cybersecurity Framework. Esse modelo, difundido pelo governo americano, difundido aí mundialmente, vamos dizer assim, ele tem um padrão voltado para pequenas e médias empresas. E a partir desse modelo, junto com um outro modelo, que também é o SysControl, onde ele tem ali, na prática, a usabilidade desse framework, a gente começou a estudar. E um estuda de um lado, outro estuda do outro. Eu falei, peraí, gente, está todo mundo estudando isso, então vamos se juntar, vamos estudar todo mundo juntos. E juntou 8, 9 pessoas no começo, aos sábados a gente começou a fazer essa atividade. E quando o Guilherme, um dos nossos amigos, falou assim, cara, vocês têm que fazer uma associação disso, vocês estão se colaborando no desenvolvimento de algo que não existe, não é? Que é fora dos padrões de mercado. Afinal de contas, vocês são concorrentes,
mas vocês estão unidos aqui em prol do comum, da comunidade, de uma coisa que é muito rica para deixar isso morrer entre vocês ou ficar entre vocês. E no Brasil, para a gente conseguir unir, ter recursos financeiros, conseguir algum patrocínio para alguma coisa, você tem que ser legal, você tem que se legalizar. Afinal de contas, a gente está falando de legalidade, como que a gente não ia se legalizar? E disso surgiu a COP-TI. O COP aqui é de cooperação. Então, nosso objetivo é buscar a cooperação entre todos nós, produzir materiais, produzir vídeos, produzir uma série de recursos para que a gente possa disseminar a cultura da cibersegurança no Brasil. Uma coisa que é extremamente importante, a gente precisa, obviamente, de apoio jurídico, de apoio técnico, de apoio de muita gente para que a gente possa levar essa mensagem à frente. Afinal de contas, atacados nós somos todos os dias. O que a gente não tem é consciência do tamanho desse ataque. E, obviamente, a Marcele e todo o escritório veio com a gente nesse ideal de levar isso numa linguagem acessível. Eu brinco que a gente tem que falar, um chefe meu falava há muito tempo, o Dr. Cássio Vecchiati, ele falava assim, a gente tem que falar na linguagem da Hebe Camargo, tem que falar de maneira simples, prática e objetiva, para acessar as pessoas, para falar a língua, no processo de comunicação dessas pessoas. E esse é o nosso desafio, levar a cibersegurança, levar este processo dessa forma. E nós encontramos uma parceira que está levando exatamente isso, tirando o juridiquês, tirando a informatiquês, né? E levando isso de uma forma prática, de uma forma que as pessoas possam entender a cibersegurança de uma forma simples. E é isso que a gente tem procurado fazer. Então, traduzindo, o que é a cibersegurança hoje para você dentro desse contexto? Grau, a cibersegurança é o cuidado, né? É estar atento às questões de negócio que podem ser impactadas por riscos cibernéticos, né? Acho que toda empresa precisa começar a olhar com carinho para esse tema. Independente do tamanho, do porte da empresa, você tem que estar atento a essas questões e entender quanto isso impacta o seu negócio, quanto isso vai impactar suas operações, seus colaboradores, seus clientes, toda a sua rede, né? Então, olhar para a cibersegurança deixou de ser um papo tanto do jurídico quanto da TI, principalmente, né? Que a TI sempre levantava essa bandeira, trazia este assunto à mesa e esse assunto acabava sempre sendo escanteado, muitas vezes sendo sobreposto com outras pautas. Isso não dá mais, né? A gente chegou num ponto em que as empresas precisam vivenciar uma jornada de cuidado com a questão da segurança da informação. Tudo que a gente faz hoje é dado, tudo que a gente faz é informação disponível no mundo. E as empresas, o core das empresas está embarcada dentro deste contexto. Então as empresas não sobrevivem mais, os negócios não se mantêm mais sem um olhar atento para essa questão da segurança da informação. Acho que passou do tempo da gente entender que isso faz parte do nosso dia a dia. Assim como respirar, caminhar, comer, a gente também precisa pensar em cibersegurança. Eu brinco um pouco que eu já venho falando há algum tempo que a pirâmide de Maslow, né? Ou seja, aquela pirâmide que fala das coisas essenciais da vida, eu já tinha acrescentado há algum tempo mais duas coisas nessa pirâmide, né? Que é o sinal de internet e a bateria. Sem essas duas coisas, a gente não sobrevive mais antes do resto, né? A gente já chega no restaurante pedindo uma tomada, muitas vezes. E o sinal do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, né? exato. Então, essas duas coisas a gente tem que se preocupar. Mas, dentro desse contexto todo, eu sempre falo hoje para os nossos clientes e para quem a gente conversa, que a gente hoje tem um tripé. Para falar das necessidades de negócios hoje, a gente tem o viés tecnológico, o viés humano, né, na necessidade das pessoas de conhecimento, de uso da tecnologia e do viés legal. Sem a gente tratar dos dados, das informações, dentro desses três conceitos, a gente não vai conseguir ter uma empresa gerenciada e preparada para fazer negócios. Então eu preciso trabalhar dentro das empresas essas três coisas. O viés tecnológico é tudo o que se diz sobre ferramentas de tecnologia, seja a infraestrutura, seja o software, né, seja o hardware, enfim. Tudo o que se diz respeito à tecnologia, ela tem que estar ali dentro.
o viés humano. Não adianta só colocar ferramentas para as pessoas, sem eu preparar as pessoas para utilizar as ferramentas de forma correta, sem eu controlar os acessos, sem eu instruir as pessoas de qual é a melhor forma dessas pessoas utilizarem as ferramentas e fazer o gerenciamento dessas ferramentas. Como que estou utilizando? Se eu estou utilizando da maneira correta? Se aquela ferramenta ou aquela forma que eu estou utilizando é a melhor? E fazer o gerenciamento, né? Se eu tenho um erro, como é que a pessoa vai saber se aquilo é um erro ou não? Ah, eu recebi o e-mail do meu primo rico da Arábia para dividir uma fortuna comigo. Cara, você tem um primo rico da Arábia que vai querer te dar alguma coisa de graça? Me desculpa, é muito difícil acreditar em alguma coisa né, dessa coisa. Descontos de 70%, né, sites falsos, quer dizer, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, como que a gente pode hoje ajudar essas pessoas a não cair no conto do vigário moderno? Ninguém te entrega um bilhete premiado, mas por que ela vai te entregar alguma coisa com 70%, 80% de desconto? Então, como que a gente prepara as pessoas para não cair mais nessa informação, ou para a gente não passar as nossas informações pessoais para essas pessoas, porque obviamente isso vai ter uma implicação jurídica. E aí é que entra todas essas discussões. Ninguém quer penalizar ninguém juridicamente pela irresponsabilidade, mas a lei está aí para isso, e a gente precisa preparar as empresas para que seja cumprido com isso. E aí entra todo o trabalho, um conjunto de coisas que precisa ser feito. E os modelos, e esse modelo do NIST, o Syscontrol, ele traz esse alicerce para a gente, né? Eu preciso ter, primeiro, a governança. Como é que eu faço para governar isso? E aonde que o direito, ou seja, aonde que a gente entra dentro desse conceito do direito e dos modelos, onde que o escritório pode ajudar, onde que o contrato dá bases para a gente, onde que as políticas podem ajudar a gente a construir isso. Exato. Guirau, a questão do tópico humano, né, desses 3 itens que você trouxe, ele é fundamental no sentido de que a gente tem a possibilidade de, num mundo onde as pessoas se expõem demais, começar a falar mais sobre cuidado, segurança e tratamento das informações que estão disponíveis, né? Mas nem sempre isso é suficiente. Às vezes falar, comunicar, explicar e criar uma cultura em relação à privacidade e em relação à segurança da informação demora, é custoso, mexe em posturas e em hábitos arraigados nas pessoas, né? As pessoas já são exposicionistas por natureza, são distraídas por natureza. E aí que entra o legal. É nessas horas que o jurídico vem então dizer, olha, se não dá para fazer por consciência, vamos fazer por imposição de responsabilidade. E aí é que entra realmente a parte jurídica de estruturação, de documentos, de políticas, de termos de consentimento, porque aí você cria uma obrigatoriedade de cumprimento de determinadas condutas, né? Se a conduta não é espontânea, então necessariamente você vai precisar trazer uma camada a mais, que é a camada legal, jurídica, e que vai importar numa responsabilidade. A pessoa para pensar, então, opa, estou assinando este documento, é um termo, e aí ela começa a tomar um pouco mais de consciência da gravidade ou das implicações a respeito do descumprimento daquela postura. Então, o jurídico vem trazer essa camada onde a consciência ainda não alcançou. Talvez um dia a gente consiga chegar num nível em que a consciência faça um papel muito mais direcionador das condutas e o jurídico fique mais como criador de evidências ou num papel muito mais demonstrativo de que aquilo realmente é praticado. Mas enquanto a gente não chega nesse ponto de maturidade, a gente ainda precisa de uma camada jurídica legal que imponha algumas responsabilidades e condutas para garantir que minimamente as pessoas vão cumprir aquilo que não vai colocar os demais e as organizações num grau de exposição muito acentuado. É um grande desafio, porque eu acredito muito que esse processo de educação, ele tem que começar na base. E mais uma vez, o que a gente se depara, aproveitando, né? A gente procura ter leis e regras. No Brasil, nós somos mestres em fazer regras e leis, né? E hoje entra, inclusive, em vigor a nova mudança no ECA,
né? E, de novo, a lei está aí, mas qual é a preparação que foi feita ou que será feita para que isso chegue às pessoas, que chegue a quem realmente interessa? Não adianta proibir, né? Eu como pai, ou já que eduquei um filho e trabalhando com tecnologia, a proibição não adianta de nada. Qualquer um de nós vai sempre buscar uma alternativa à proibição. O que a gente tem que criar é conscientização, que é totalmente diferente. Então é consciência e não punição ou não proibir que as pessoas façam. É consciência o porquê que aquilo está sendo feito. Por que se criar instrumentos? Obviamente tem que se criar instrumentos para se proteger. Não é ser contra instrumentos que tenham que ser feitos para proteção. Não é isso. É obrigação também, enquanto empresário, a gente ter mecanismos de proteção. Não é isso. Mas, assim, a consciência é a melhor das ferramentas, né? Conscientizar as pessoas dos seus direitos, dos seus deveres, é a melhor forma de você educar. Então, o que vai ser feito a nível de ensino para se educar uma criança, um adolescente, sobre os seus direitos, sobre a sua base, sobre o que ele pode ou não fazer com os seus dados? Uma das primeiras palestras que eu vim aqui dar no Sul, já faz algum tempo, eu falei assim, eu quero dar a palestra sim para os empresários, mas em contrapartida eu quero dar para a comunidade. E a gente foi dar palestra para alunos de escola pública, exatamente para criar esta consciência. Por que eu estou expondo meus dados? Por que eu estou me expondo? Qual é o meu risco ao me expor, ao me colocar numa exposição de entregar os meus dados, de estar colocando os meus dados, de estar me tornando mais visível? Qual é o meu risco? E é essa discussão que a gente não vê muitas vezes numa escola, seja ela pública, seja ela privada, o cuidado que se tem que ter com os dados. Então essa é uma discussão que a gente tem que ter muito nessa questão da governança e identificar o que está sendo feito com os recursos, como que eu vou gerenciar esses acessos, ou seja, para que a gente evite essa evasão de dados. E como que essas empresas estão cuidando realmente dessas informações? A gente vê vazamento de dados todos os dias. Tá? E você escuta alguma punição por isso? Né? Ou seja, a gente vê os vazamentos, mas a gente não vê, não é tanto a punição em si, mas qual é a providência que está sendo feita para a correção, para a educação, para a inibição desses processos. Não adianta só punir só não resolve. Não resolve, Geraldo, não resolve. Porque, na verdade, o punir atinge a consequência, ele não atinge a causa, né? Ele não atua na causa. Então, a gente sempre fala, assim, eu gosto de tratar muito a questão, principalmente da educação para as crianças em relação à proteção do eu digital e da exposição de dados, né? É aquela coisa, já está arraigado na consciência de todos que você ensina uma criança a não conversar com estranhos, né? A não pegar doce de estranhos, a não ficar longe do pai e da mãe num shopping. Você ensina uma criança que a gente não deixa o cadeado com a chave. Você tranca a porta e leva a chave. Mas as pessoas não têm ainda a consciência, nem elas mesmas, né? Pais, educadores, avós, de qual é o cuidado necessário em relação à cibersegurança para ensinar essas crianças. Eles não têm nem consciência de que deveriam cuidar de si próprios, que dirá ensinar alguém a se cuidar. Se trocou a parte digital pela eletrônica exatamente. E aí o que acontece? Tem um longo caminho pela frente. Eu vejo que nós, como humanidade, a gente ainda precisa percorrer muito tempo para entender o que a gente vai ensinar para um filho, né, sobre
quais os cuidados ter, muito básicos em termos de segurança. Mas uma vez eu participei de uma experiência em que uma pessoa que era formada em segurança patrimonial mesmo, em Israel, trouxe um conceito muito importante. Segurança é segurança em todos os níveis, seja ela patrimonial, pessoal, corporal ou digital. Segurança é segurança, você não faz nada que te exponha, você toma os cuidados necessários para blindar e fechar as portas, e aí você minimiza os riscos de um incidente. Então, quando as pessoas não trabalham em cima dessa lógica de segurança para todas as questões das vidas pessoais e das vidas das empresas, você acaba tendo um flanco muito grande para alguma coisa. Você não deixa a porta da empresa aberta, o portão escancarado, mas você deixa muitas vezes o firewall desassistido. Ou nem coloca. Então, assim, tem coisas que o olhar das pessoas tem que ser integral. Segurança do ponto de vista integral. E aí, quando você não tem uma caminhada de olhar de segurança, por exemplo, para uma questão de segurança cibernética voltada para vulneráveis, que são as crianças, aí você tem que compensar, e o mecanismo jurídico faz isso, ele compensa. Na medida em que você não tem pais e educadores preparados para ensinar essas crianças e elas também não têm condição de se gerirem sozinhas nesse mundo, você eleva a categoria responsabilidade na ponta de quem entrega aquele serviço. E aí você coloca ali, sobre essa empresa, sobre essas pessoas, a responsabilidade de evitar o dano, ou minimizar que o dano aconteça, porque você tem um vulnerável do outro lado. Então, essa equação de disponibilização versus responsabilidade é o que o jurídico entra, e aí entra o arcabouço legal. A gente é muito criativo em produzir arcabouços legais e de criar leis, mas o fato é que muitas vezes elas são a baliza da construção de um conceito, de uma consciência, de uma educação, tal como foi, por exemplo, a LGPD, né, que criou um paradigma, eu digo, né, o Código de Defesa do Consumidor empoderou o consumidor sobre uma série de direitos e de conhecimentos a respeito das relações de consumo. A mesma coisa, a LGPD veio trazer um pouco mais de consciência a respeito da questão dos dados pessoais, e ela traz uma imposição de responsabilidade para a empresa que tem que atuar, que tem que acontecer, enquanto os titulares, os cidadãos, eles ainda não têm condição de se gerir sozinhos em relação ao cuidado e ao manejo dos seus direitos e dos seus interesses, porque na verdade atrás de um direito tem um interesse, e é um interesse muitas vezes comum, coletivo, maior que o meu, maior que o teu, né? E que conduz a gente a entender assim, não, o caminho seguro ou mais adequado está por esse cenário, então vamos garantir que a legislação minimamente conduza a todos nesse sentido. O que eu vejo muitas vezes é as pessoas confundirem a necessidade de proteger os dados das pessoas e os dados da empresa. E aí é aquela confusão que é feita. Eu só vou proteger essa informação, mas essa daqui eu não preciso tanto. Na realidade, eu preciso proteger todo e qualquer dado da empresa. É a minha maior riqueza, da onde eu extraio hoje todo o meu ganho, a minha garantia de negócio de transação. Ninguém faz hoje nenhuma transação, ninguém faz hoje nenhum negócio se não tiver alicerçado muito bem em cima de dados. Essa frase já está batida, mas é a realidade, né? Os dados, as informações são o nosso novo petróleo. Hoje, se você pega o ranking das principais empresas do mundo em termos de valor, em termos de bolsa, se não me engano, as 7 ou 8 primeiras são as maiores empresas listadas em bolsa, são relacionadas a dados. Elas não são mais relacionadas a nenhum outro produto. Nenhum outro produto, nenhum outro setor. São dados. São dados. Ponto. Empresas gigantes que a gente conhecia como valiosíssimas porque entregavam minério, petróleo, ferro, não são mais as mais valorizadas. Hoje em dia são ligadas à informação e a dados. Então, assim, a economia mudou, o mundo mudou. Então, nós temos que ter essa consciência de que hoje os dados são importantes e é uma questão de sobrevivência. É uma questão de onde a gente extrai riqueza. Ponto. Então, o pequeno e o médio empresário, eles têm que ter essa consciência de que os dados são importantes para o seu negócio, para a questão de sobrevivência e uma questão de evolução natural. Ponto. Então, a nossa preocupação enquanto associação é trazer essa preocupação, essa proteção e essa garantia dos dois lados, ou seja, nós enquanto MSPs, enquanto prestadores de serviços gerenciados,
Nós temos uma grande preocupação em levar esta consciência, né, para que as pessoas possam ter acesso a essa questão de segurança de uma forma segura, de uma forma acessível, né? Os custos que envolvem segurança não são baratos, e isso que a gente precisa dizer isso com todas as letras, tendo essa consciência, né? As ferramentas, elas exigem da gente conhecimento, reciclagem constante, aprimoramento, dedicação e tempo para que tudo isso seja implementado. Do outro lado, exige um arcabouço jurídico muito grande, né? A responsabilidade não é de um lado só, ela é compartilhada. O dono do dado é a empresa a qual nós prestamos serviços. E isso precisa estar muito bem delineado em um contrato de prestação de serviço. Por isso é tão importante uma participação de um escritório conosco. Na hora de você elaborar um contrato, de você ter um instrumento jurídico que garanta e que demonstre as responsabilidades dos dois lados, de quem está prestando o serviço e de quem é o dono da informação nessa relação, porque a lei é muito clara. De quem é o dono do dado, de quem é o operador, de quem é o dono do dado é a pessoa, não somos nós somos apenas operadores nesse processo, né? Então, essa relação ela precisa estar muito clara. E muitas vezes há um certo embate nessa questão da responsabilidade de quem vazou, quem deixou vazar, e a gente fala assim, não, espera aí, a responsabilidade é conjunta. Né? E há aí uma certa distinção disso, né? Não existe meia responsabilidade, né? Então acho que isso é muito importante quando a gente fala na hora de você elaborar um contrato, na hora de você colocar essas questões jurídicas, né? De você ter um contrato muito bem elaborado, de você ter um instrumento jurídico que te dê proteção. E a hora que a gente vem para a associação, essas discussões todas vêm à tona. Essas discussões todas elas brotam para a gente, e ali é o fórum ideal para que a gente possa discutir as coisas que acontecem, o nosso dia a dia, que a gente fala, não é só técnico. As questões elas extrapolam ao técnico, ao jurídico, aos negócios, ao que está acontecendo de mercado, para que a gente possa juntos entender o que acontece. A economia é muito dinâmica, o mundo é muito dinâmico. As coisas acontecem numa velocidade hoje cada vez mais rápidas e não dá para a gente ficar isolado achando que a gente vai viver em bolha. Então, a associação está aí para isso, para que a gente possa estar fazendo isso. Acredito que daqui a pouco vão tirar a gente daqui. Também já, acho. porque senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira. A gente começa um bate-papo e não termina mais, né? Assunto aqui no falta. Exatamente. Faça suas considerações finais, por favor. Guirao, eu já aprendi isso com você e com outros membros também da COPTI, que quando a gente aplica segurança sobre dados, a gente não está fazendo distinção quais os dados. Eu simplesmente protegi. E isso envolve não apenas proteger as informações confidenciais da empresa, aquelas relevantes para negócio, mas garantir que você está cuidando dos interesses de terceiros, que muitas vezes são os seus próprios clientes. Então, assim, ter essa consciência nos conduz para um caminho melhor que traz, digamos assim, para o âmbito jurídico, uma tranquilidade de poder estabelecer num contrato, eventualmente, as responsabilidades corretas de todas as partes. Viver esse ambiente de COPTI com vocês é extremamente rico para nós, e a gente deixa um convite especial para todos que se interessarem pela proposta da COPTI. Olhem no site, observem a comunidade, entendam o que é essa entidade, que não existe nenhuma igual no Brasil. Ela é uma entidade pulsante, crescente e que proporciona para os seus membros e associados uma interação em alto nível, discussões deste tipo que a gente chama de bate-papo, mas que na verdade embarcam muito conhecimento, muito estudo e muita dedicação de vários profissionais que levam a questão da segurança da informação como uma paixão de vida e uma paixão de vida transformada em negócio, né? Negócio que está aí no mundo para proporcionar a outras empresas e outros negócios que avancem e avancem com segurança. Isso na TI, isso no jurídico, a gente está aqui como ferramenta, né, Guirao? Ferramenta para que outros negócios evoluam, cresçam e aumentem o seu nível de governança, podendo se manter perenes por muitos e muitos anos. É isso que a gente busca, é isso que a gente trabalha todos os dias, é esse
o propósito. Por isso que a Exatamente. gente acorda. É isso que faz a gente olhar no espelho todos os dias e dizer, vamos de novo, vamos lá. Aproveitando lá em cima a visão, ó, o pessoal tem uma visão também do evento aqui, e cada ano tá Tá maior. maior, parabéns para os organizadores, que o evento tá maravilhoso. E aqui fica mais uma vez o convite que nós estamos aqui fazendo para todos vocês. Venham conhecer a nossa associação. Estamos aí completando agora, esse ano aqui, nosso 5º ano, como uma forma informal, depois formalizada, mas aqui crescendo bastante, fazendo com que a nossa associação cresça. E o mais importante, tentando levar essa difusão do conhecimento para todos os cantos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, né? Aqui nós não temos distinção quem é presidente, quem é diretor, não é nada disso. O que nós precisamos é de braço, de voluntários que estejam dispostos a estudar, a levar esse conhecimento para aonde for necessário. E entendendo que os mecanismos estão nas nossas mãos para que o conhecimento e essa difusão da cibersegurança possa ajudar as pessoas a ter mais conhecimento e levar isso para onde você quiser, para dentro da sua empresa, para dentro do seu MSP e para a comunidade em geral. Fica aqui o nosso recado, obrigado pelo seu tempo e até uma próxima.